propor hoje que nós falássemos acerca do derramamento de sangue inocente, porque tem um princípio básico de examinar as Escrituras, que é o seguinte: a gente precisa dar a mesma atenção para um assunto que Deus dá a esse assunto ao longo das Escrituras. E esse tema que nós vamos tratar hoje, você vai encontrar mais de 100 citações bíblicas somente no Antigo Testamento que falam diretamente sobre o derramamento de sangue inocente. Então, se Deus fala tanto sobre isso, por que nós vamos falar menos? Não é justo dar a mesma atenção que o Senhor dá? Então, antes disso, eu gostaria de propor que nós refletíssemos sobre como nós enxergamos a nossa vida cristã e o seu compromisso como cristão em meio à sociedade, em meio ao mundo. Ontem nós falamos um pouco sobre o sacerdócio. E o sacerdócio, ele se divide basicamente em 3 funções: o sacerdócio diante de Deus, o sacerdócio diante dos santos e o sacerdócio diante do mundo. Diante do Senhor nós adoramos e nós intercedemos, pessoalmente ou coletivamente. Quando nós estamos em nosso quarto, em nossas casas, quando nós estamos com nossas famílias e quando nós estamos reunidos como igreja no altar coletivo, nós então adoramos diante do Senhor, intercedemos diante dele. O sacerdócio diante dos santos tem a ver com o pastoreio, tem a ver com a edificação da igreja, tem a ver com o ensino da palavra, tem a ver com os discipulados e com todo o processo de edificação do corpo de Cristo que está acontecendo em nós e através de nós. E o sacerdócio diante do mundo tem a ver com os atos de justiça que envolvem o cuidado com o órfão, com a viúva, o pobre, o necessitado, a evangelização através da pregação do Evangelho e através do testemunho do Evangelho. Eu prego o Evangelho quando eu falo de Jesus para as pessoas, eu testemunho o Evangelho quando eu sou um cristão em meio à sociedade e influencio aquele lugar. Então o Evangelho não precisa ser apenas pregações. A outra causa de justiça que nós também trabalhamos é a questão do abuso infantil. Isso tem crescido em nosso meio. Nós temos clamado contra a pedofilia, contra o abuso familiar, a exploração familiar e todos esses gêneros que infelizmente eles estão infectados na sociedade de um jeito que de cada 5 crianças, pelo menos 2 já sofreu abuso. E eu estou chutando baixo, eu acredito que existem mais. No entanto, tem muitos que eles não conseguem romper o muro do silêncio, né? Uma outra causa também que nós clamamos acerca dessas causas de justiça é a questão da conversão do remanescente judeu que está em Israel e entre as nações, porque nós acreditamos que Deus não rejeitou Israel, Deus não substituiu Israel pela igreja, mas o endurecimento de Israel é para o nosso despertamento, e o nosso despertamento vai gerar ciúmes na menina dos olhos de Deus no tempo do fim, e então Israel vai se converter ao Senhor, esse remanescente judeu que não vai se prostrar a Baal, como dizem em Romanos no capítulo 9. E a outra causa de justiça que nós abraçamos então é o nosso posicionamento contra o derramamento de sangue inocente, que envolve assassinatos, aborto, guerras que aconteceram ao longo da história, que tornaram a terra digna de juízo. O Brasil, por exemplo, o Brasil nunca foi para uma guerra de fato, assim como os Estados Unidos, assim como a Alemanha, assim. No entanto, aconteceram tantas guerras civis em solo brasileiro que daria uma participação em várias guerras se a gente fosse somar quanto sangue a gente já derramou na nossa terra. Então, assim, não é um assunto legal de se tratar, por 2 motivos. A gente não gosta de falar de morte, e o outro é que a morte tem se tornado normal. A gente liga a televisão e vê notícias de pessoas morrendo, isso não causa em nós desespero. Não causa o que causa no coração de Deus. E uma das causas do esfriamento do amor em Mateus 24 é a multiplicação da iniquidade. Quem estava aqui na sexta-feira à noite? Algo abominável que se torna comum, que se torna normal. Por isso que nós temos levantado essa bandeira, porque a terra não foi criada para ser um cemitério dos homens. Deus não criou a terra para nos sepultar.
Deus não criou o corpo humano para ser morto. E esse assunto é tão importante que o derramamento de sangue é o primeiro crime que ocorre fora do Éden. Gênesis 4, Caim matando Abel. A primeira citação de um pecado, de um crime fora do jardim do Éden, é um irmão assassinando o outro. E o que esse irmão diz para Deus antes de cometer esse homicídio? Eu não sou tutor do meu irmão. Eu não sou responsável pelo meu irmão. Então, antes de iniciarmos essa meditação e esse estudo sobre esse assunto, eu gostaria de que nós refletíssemos como está o nosso nível de responsabilidade para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, o quanto a morte de pessoas incomoda a gente de fato. Nós estamos em São Paulo, que está entre os dois, ou talvez é o primeiro em termos de números, o estado mais violento do Brasil, onde ocorrem mais mortes. Talvez não tanto aqui no interior, mas de Campinas por diante, a grande São Paulo é referência no número de mortes de pessoas. Hoje é domingo, certo? Quantas mães estão tendo que reconhecer o filho no ML agora? Quantos pais não dormiram essa noite porque o filho ainda não voltou? Quantas mulheres hoje, durante a madrugada, através de uma relação sexual ilícita, engravidaram e daqui a uns 3 meses elas vão abortar? Quantos homens saíram de casa trabalhar e levaram um tiro e não vão voltar para casa? Isso te causa dor? Deveria causar. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel no capítulo 9, por gentileza? Esse texto é uma visão que o profeta teve, que nos fala sobre a necessidade de termos um posicionamento em face do que acontece em nossa cidade, em nossa nação. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a Tua palavra, Senhor. Traga o espírito do temor do Senhor sobre nós e, acima de tudo, nos faça ver a vida como Você vê, Senhor. Não como o homem vê, mas como Você vê, Senhor, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 9, verso 1. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cintura. E lhe disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros anjos disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai a velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-lo. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Olha o que Deus está falando para ele. O que Ezequiel viu? Deus chama 6 anjos diante dele, com armas destruidoras na mão. E ele diz assim: pega o que tem um pincel atômico na mão e marca a testa de todos aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem na cidade. Aí os outros passam atrás matando todo mundo que não está marcado. Então olha isso. E a testa tem a ver com a mentalidade, tem a ver com os nossos pensamentos, tem a ver com a nossa mente. Então, o que Deus está falando é que nós precisamos ter uma mentalidade
que de fato se compadece por causa dos pecados que ocorrem no meio da nossa cidade. A Bíblia fala que Deus salvou o justo Ló porque ele se afligia por causa do procedimento corrupto de Sodoma. E nós precisamos ser homens e mulheres que se afligem, nos tornar pessoas que perdem o sono se for preciso, por causa daquilo que se comete em meio à nossa cidade. Hoje é domingo, e nós manifestamos a nossa cristandade no domingo, quando nós nos reunimos como igreja, quando muitos de nós hoje vão almoçar com a família, quando muitos vão voltar no domingo à noite, nós vamos ter uma boa palavra, e nós vamos louvar ao Senhor, e nós vamos cumprimentar os irmãos, e a segunda-feira fica como? A gente já sabe ser crente de domingo, a gente precisa aprender a ser crente de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Amanhã a gente vai para o nosso trabalho, a gente vai ver as tribunas, os jornais, os noticiários, e gente morrendo, e coisa acontecendo, e a gente vive a nossa vida como se nada tivesse acontecido, mas Deus está vendo. Então assim, o que nós precisamos entender como igreja, é que se somos de fato sacerdotes, isso vai nos incomodar. Então talvez a primeira coisa que nós precisamos pensar é o quanto nós estamos em falta em relação a isso, não a nível de condenação, mas a nível de arrependei-vos. Quando a gente fala de João Batista, a gente pensa assim, que era um cara com um porrete na mão, aqueles cacetetes paulistas, arrependei-vos! Eu não consigo imaginar João assim. Eu consigo imaginar um homem que no deserto ele foi fascinado pela visão do reino de Deus vindo, enquanto ele estava em jejum e oração. E esse homem ele sai para se manifestar em Israel em lágrimas, em pranto, dizendo: arrependei-vos, o reino está vindo. Muda o jeito de pensar, muda o jeito de viver, para que vocês possam acessar essa realidade espiritual que está chegando através daquele que é maior do que eu. O reino de Deus está vindo, nós estamos nos últimos dias, e o que nós precisamos fazer é se arrepender. Por isso, eu vou fazer de um jeito diferente hoje. Normalmente a gente ensina e a gente ora, mas durante a ministração nós vamos ter alguns momentos de oração. A gente vai misturar o ensino com a oração. A minha esposa sabe o quanto falar desse assunto para mim, ao mesmo tempo que é especial, depois eu vou contar o porquê, só que ao mesmo tempo é desafiador, porque eu sei que as causas de justiça nem sempre elas são a prioridade nas nossas pregações. Só que aqui eu me sinto à vontade, porque vocês estão abraçando a causa dos órfãos, porque vocês estão abraçando a causa dos necessitados. Então acredito que se nós cultivarmos esse mesmo sentimento, o Senhor vai ser glorioso conosco e vai nos ensinar. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma mentalidade de pranto e lamento por causa daquilo que acontece em Itapeva. Pai, nos dá uma mentalidade de pranto e lamento por causa daquilo que acontece na nação brasileira, Senhor. Ajude-nos. Nós clamamos aquilo que Jeremias disse no capítulo 9: quem dera a minha cabeça fosse como uma caixa d'água, Senhor, para que eu pudesse chorar as ruínas do nosso povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dá um peso de intercessão, nos dá um batismo de lamento em nossos corações, para que nós venhamos a ver a vida por uma ótica diferente, Pai, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Tiago 1,27 que a religião verdadeira e pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado do mundo. Então assim, quando nós nos reunimos, nós estamos nos esforçando para aprender a religião verdadeira. Que nós temos falado muito, não pode ser religioso, porque o sistema religioso de fato está corrompido. Mas existe uma religião boa, existe uma religião saudável nas Escrituras, e nós precisamos começar a praticar essa religião. Então, já que nós estamos em uma escola dominical, que nós possamos então olhar por uma ótica diferente
acerca das causas que acontecem daquela porta para fora. Provérbios capítulo 31. Deixa esse texto aberto e vamos para Gênesis 9. Vamos fazer o contrário, vamos começar pelo início, né? Já que Gênesis é o início, vamos pelo início. Vamos lá. Noé entrou na arca, foi salvo, o dilúvio veio, salvou ele e a sua família, salvou os animais que estavam dentro. Noé desce da arca, levantou um altar para Deus, e olha o que Deus diz para Noé. É como se ele estivesse repetindo o que ele tinha dito para Adão, lá no Éden. Só que depois Deus começa a mudar algumas coisas e falar coisas que ele não tinha falado lá. Olha que interessante. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É basicamente o que tinha falado em Gênesis 1:28, né? Só tira o domínio e a sujeição. E o temor de vós e pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, sobre toda a ave dos céus, sobre tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo quanto se move, que é ser vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Olha o que diz aqui, no verso 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão de todo homem, e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Eu vou ler o verso 6 de novo. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então assim, Deus está falando o seguinte: eu vou requerer da mão do homem o sangue que ele derrama. Depois do dilúvio, é a primeira sentença judicial que Deus traz sobre o homem. Se você fazer isso, eu vou fazer isso. Se você matar, eu vou pedir conta. Só que olha que interessante a justificativa que Deus dá por falar isso. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então assim, o derramamento de sangue para Deus é algo pessoal. Tem a ver comigo. Eu fiz o homem segundo a minha imagem. E por isso eu vou requerer. Porque todas as vezes em que um homem é assassinado, todas as vezes em que uma criança é abortada, todas as vezes em que uma vida é tirada, é na imagem de Deus que a gente está tocando. Não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. Então quando Deus fala que vai requerer o sangue, Ele está dizendo assim, porque tem a ver comigo. É pessoal. E eu vou requerer. Ou seja, quando nós adoramos a Deus, nós precisamos ter em mente que nós não podemos adorar apenas as partes de Deus que nós queremos. Eu vou adorar o Deus noivo, eu vou adorar o Deus Pai, eu vou adorar o Deus Salvador, eu vou adorar o Deus Pastor. A gente precisa adorar a Deus exatamente por aquilo que Ele é. E aqui em Gênesis 9, Deus está se revelando como vingador de sangue. Essa expressão de Deus nos causa adoração? É o que Ele é, ninguém pode negar isso. O Senhor se revela nas Escrituras como vingador de sangue, e nós não podemos negar. Nós precisamos adorar a Deus como Deus juiz, o justo juiz, como aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. O Deus que ama, mas o Deus que manifesta a sua ira contra todo o pecado e contra toda a injustiça. E aqui, enquanto Noé levanta um altar, basicamente, imagina, depois que a criação foi lavada pelo dilúvio,
e Noé levanta um altar, nós poderíamos pensar assim: não, Deus vai se manifestar agora, vai se revelar como o Deus bom, como o Deus pastor, como o Deus salvador. E Deus fala para Noé: eu vingo o sangue, eu abençoo você, eu vou dar todo o mantimento para você, mas eu vingo o sangue, porque todas as vezes em que vocês tocam no homem, vocês tocam na minha imagem, e para mim é pessoal, por isso eu vou requerer. Então em Gênesis 9, nós podemos perceber que Deus requer o sangue. Olha o que diz o Salmo 9, verso 12. Deixa eu ver nessa tradução aqui que eu acho que fica melhor. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se dele e não se esquece do clamor dos aflitos. Olha como é que o salmista aqui está descrevendo Deus. Ele é aquele que requer o sangue e não se esquece do clamor dos aflitos. Deus requer o sangue. Aí eu te pergunto, infelizmente nós como seres humanos do mundo contemporâneo, nós temos reduzido pessoas em estatísticas. Não é mais uma vida, é um número. Já começa por aí. A gente não sabe nem o nome das pessoas que morreram, mas é 30 mil, 40 mil, 20 mil e assim por diante. Uma a cada 5 minutos, uma a cada meia hora e assim vai. É números. Agora eu te pergunto, como humanidade, porque a gente acha que a gente é a igreja, a gente está salvo desse mundo aqui, não tem responsabilidade nenhuma sobre ele. Mas como humanidade, o que a gente vai falar para Deus quando Ele no tempo do fim se manifestar como vingador de sangue e requerer das mãos do homem todo o sangue que foi derramado? Aquele que requer o sangue não se esquece do clamor dos aflitos. A gente vai fazer o quê? Olha que interessante o que diz em Gênesis 4. Gênesis capítulo 4, verso 9. Disse o Senhor a Caim: aonde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? E disse Deus: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Quem estava clamando, Abel ou o sangue de Abel? O sangue de Abel. Ou seja, o sangue diante de Deus, ele tem uma voz. A voz do sangue do teu irmão. O sangue clama da terra. Esses dias, há um ano atrás, um irmão no Rio de Janeiro, ele estava passando por uma rua. Isso foi uma experiência que ele teve, mas ela é legítima, porque toda experiência que ela é biblicamente respaldada, ela é legítima. Ele estava passando por uma rua no Rio de Janeiro e ele viu uma poça de sangue no meio-fio e tinham acabado de matar um cara ali. O IML tinha acabado de levar ele. E quando ele passou por aquela poça de sangue, ele ouviu um grito. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha ninguém. Aí Deus na hora falou com ele: o sangue clama a mim. Deus dá voz para quem Ele quer, e Deus escolheu dar voz para o sangue. E o sangue derramado está clamando por vingança. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 6. A gente vai ler bastante texto bíblico hoje. Capítulo 6, verso 10. Vou até grifar aqui. Verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa do testemunho da palavra de Deus. E clamavam com grande voz: até quando,
ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra. Ou seja, nesse exato momento, existe debaixo do altar que está na sala do trono as almas das pessoas que foram mortas sobre a terra, clamando assim: até quando? Quando que você vai vingar? Quando que você vai executar a sua justiça sobre os homens da terra e manifestar os teus julgamentos? Só que olha que interessante o que está escrito no verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, Deus não disse que não vai fazer, Deus disse para esperar. Deus não disse assim. Isso aqui está no Novo Testamento, porque às vezes a gente separa, né, o Antigo do Novo, e a gente acha que no Novo Deus estava mal-humorado, e no Antigo Deus estava mal-humorado, e no Novo ele ficou bonzinho. No Antigo Testamento, Deus brabo. Novo Testamento, Deus bom. Só que Apocalipse não fica no Antigo Testamento, Apocalipse está no Novo. E olha o que diz aqui: espera, quando completar o número, eu vou me manifestar como vingador de sangue. Então Deus não está dizendo que não vai fazer, Deus está dizendo que não se completou o número ainda. Ou seja, para cada pessoa que morre na terra, para cada homem que é assassinado, para cada criança que é abortada, para cada infanticídio que ocorre, nós temos menos tempo. Porque o derramamento de sangue inocente é um relógio, um dos relógios diante de Deus para a vinda do Senhor Jesus. Existem vários relógios nas Escrituras. Um deles é a pregação do Evangelho, que a Bíblia fala que quando o Evangelho for pregado como testemunha a todas as nações, então virá o fim. A Bíblia fala que quando os gentios e os judeus chegarem à sua plenitude, o Senhor virá. A Bíblia fala que quando se completarem as orações dos santos, Ele derramará os seus juízos sobre a terra. Mas a Bíblia também fala que quando se completar o número de pessoas que hão de ser mortas por causa da palavra do testemunho, Deus vai vir e vai vingar o sangue. Ou seja, para cada pessoa que morre nós temos menos tempo. Para quê? Para pedir perdão, para clamar diante do Senhor. E Deus não muda. E se a gente pensar que antigamente Deus tinha um trato com as nações, e a gente for pensar que hoje Deus tem outro, eu gostaria de incentivá-los a pensar que vai ser pior e não melhor. Olha o que diz em 2 Pedro, que a gente acha assim: não, agora é a graça, então não vai acontecer como aconteceu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus era mais rude, agora já é um pouco menos. Só que olha o que 2 Pedro está falando aqui. 2 Pedro capítulo 3. Capítulo 3, verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Pedro está falando do dilúvio aqui. Só que Deus falou assim para Noé: eu não vou mais ferir a terra com um dilúvio, eu não vou mais fazer isso. E Deus fez uma aliança com Noé, e até então não houve mais dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Pronto. Deus falou que não ia mais julgar com fogo, com água, mas no Novo Testamento a Bíblia está falando que Deus vai julgar com fogo, ou seja, piorou.
Ao contrário do que a gente acha que melhorou. Por quê? Porque o autor de Hebreus, no capítulo 4, ele diz assim: se naquele tempo eles morreram porque rejeitaram a salvação que foi pregada pelos anjos, quanto mais agora, o que vai acontecer com aqueles que rejeitam a salvação que foi pregada pelo Filho de Deus? Ou seja, tanto o autor de Hebreus, quanto Pedro, quanto em Apocalipse, nós vemos que existe mais rigor para o tempo do fim do que para o início. Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Então, essa mentalidade de achar que o tempo em que nós estamos vivendo é mais bonzinho do que o tempo do Antigo Testamento, ela é errônea. Porque nas Escrituras nós vemos que se nós estamos provando de uma graça maior, a nossa responsabilidade é maior. Por isso que está para acontecer no tempo do fim nunca foi visto pelo homem em termos de magnitude, em termos de algo terrível, em termos de julgamentos divinos vindos sobre a criação, sobre os ímpios. E tem uma história no Antigo Testamento que ela expressa bem isso, que é o que nós estamos prestes a viver. Até tem um livro que está sendo publicado pela editora Impacto, se vocês puderem adquirir, alguns já têm, Dan Juster, A Páscoa, a chave para entender o livro do Apocalipse. Ele vai falar sobre o que aconteceu em Êxodo, com Moisés, a primeira Páscoa, para que nós possamos entender o que vai acontecer no Apocalipse. E dentro, eu acredito que o Leandro já deve ter falado sobre isso, ou talvez o Fabiano, mas nós acreditamos que o livro de Êxodo mais o livro de Atos nos fornecem o contexto para que nós possamos entender o livro de Apocalipse. Porque o livro de Êxodo é a manifestação dos juízos de Deus contra o mundo. O livro de Atos é a manifestação do poder de Deus sobre a igreja. E o livro de Apocalipse é Deus julgando o mundo, empoderando a igreja para que a gente seja liberto no tempo do fim. Então o Êxodo mais Atos fornecem uma base para que a gente venha entender o livro de Apocalipse. Vamos lá para o livro de Êxodo, por gentileza. Já que a gente falou de Êxodo, vamos para lá. O povo foi para o Egito nos dias de José. Os faraós que acolheram a família de Jacó morreram, e as coisas começaram a ficar complicadas para o lado deles, porque eles começaram a ser explorados. Olha que interessante isso aqui. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. Verso 8, para quem está anotando. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Ponto. Vamos fazer uma leitura pausada disso aqui. Sabe o que Faraó percebeu? Os hebreus estão se tornando uma ameaça. O nosso trato para com eles precisa mudar. Eu vou tratar um relato que não é tão distante não. 70 anos atrás. É que muitos aqui devem ter descendência europeia ou alguma coisa assim, e já tiveram, como eu, bisavós que participaram da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. No meu caso, eles participaram da primeira e conseguiram fugir antes da invasão da Polônia na Segunda Guerra em 1938. Só que assim, tanto as histórias que a gente ouve dos nossos antepassados, quanto aquilo que a gente vê nos livros, quando a gente pesquisa, o que Hitler fez? Ele falou para o povo alemão o seguinte: os judeus são os culpados da Primeira Guerra.
e eles são uma ameaça para nós. A gente está vivendo o que a gente está vivendo porque eles são uma ameaça. E ele começou a inculcar essa mentalidade, desde as crianças até os velhos. O que aconteceu depois? 6 milhões de judeus foram mortos, o Holocausto. Então assim, o crescimento do povo de Deus fez com que Faraó olhasse o povo de Deus como uma ameaça. Os judeus foram vistos por Hitler como uma ameaça. E eu gostaria de abordar derramamento de sangue envolvendo os que estão morrendo e envolvendo o nosso coro. Porque se envolver a nossa vida, talvez a gente vai dar mais valor. Se envolver a minha filha, se envolver o meu sobrinho, se envolver a minha esposa. Nós estamos vivendo dias, irmãos, abre parênteses agora. Nós estamos vivendo dias em que os cristãos estão começando a se tornar uma ameaça. Não é os evangélicos, por favor. Não é os católicos, não é os evangélicos, estou falando dos cristãos. Homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro que estão guardando os valores da família, da honestidade, da integridade, do casamento. Isso para a sociedade não está cheirando bem. Um pai dizer que o filho dele é homem já está se tornando uma ameaça, não é bom. Nós falamos muito sobre isso, eu quero enfatizar isso. Você arrumar uma vaga de emprego e você não está disposto a mentir para ajudar teu patrão a lucrar, não é bom. Isso é uma ameaça. E vai chegar um tempo que isso começa a crescer, a ponto de se tornar um genocídio patrocinado pelo Estado, assim como se tornou nos dias de Faraó, assim como se tornou nos dias de Hitler, assim como se tornou nos dias de Nero, quando ele incendiou Roma e falou que foi os cristãos que botaram fogo na cidade. Depois disso os cristãos começaram a ser perseguidos. Essa perseguição devastou a igreja do primeiro século. Então olha o que diz aqui, verso 11. E os egípcios, não foi Faraó, e os egípcios, ou seja, o povo comprou a ideia. Puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, muito mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam. Isso fala da graça de Deus vindo sobre o povo, mesmo em face de muita perseguição. De maneira que se inquietavam por causa de os filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, as quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, ou seja, Faraó novamente influenciando a grande massa da nação egípcia: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançarei no Nilo. Ou seja, primeiro Faraó ele se incomoda, eles estão se tornando uma ameaça. Depois Faraó institui, ele tenta convencer as mulheres que faziam trabalho de parto a matar aquelas crianças. Só que depois que não deu certo, ele influencia toda a nação egípcia a lançar as crianças no Nilo. Olha só, é uma ameaça, é uma medida de proteção, mas depois se torna num plano nacional de extermínio. Olha como cresce. Enquanto isso, a sociedade vai trabalhando para que aquilo que é abominável se torne comum e depois se torne normal.
Ou seja, a mentalidade dos governantes e a mentalidade da sociedade trabalhando em comum para que o povo de Deus, que é uma ameaça, seja exterminado. Parece teoria da conspiração, mas ela está na Bíblia. Ameaça, medida de prevenção, extermínio. Abominável, comum e normal. E desse jeito nós estamos entrando nos piores dias da humanidade, onde a gente vai ser perseguido. Só que falando ainda sobre a questão do derramamento de sangue inocente. Eu iria... Ah, tá. É isso aqui que eu queria falar. Quem aqui faz faculdade? Tá. Se algum irmão aqui não entender, vocês têm a responsabilidade de explicar para as pessoas o que talvez eu não vou conseguir ilustrar com tanta clareza aqui. Que vocês já estudaram sobre isso. Eu não terminei meu 2º grau, mas eu prestei bem atenção quando eu aprendi isso no 1º ano. E se Deus quiser eu vou terminar. Em nome de Jesus. A minha esposa olha para mim lá atrás e ela fala assim, nossa, você fala isso com orgulho. O pior é o Leandro, que não tem nem a 7ª, né? Eu e ele estamos igual, nós precisamos melhorar. Mas enfim, vai dar certo, se Deus quiser. Não terminei também porque Deus me chamou para outro lugar. Rejeitei uma faculdade que a minha mãe pagou para mim. Aliás, que eu tinha uma bolsa, mas até hoje ela não conversa comigo. Há 4 anos ela não conversa comigo direito, porque eu rejeitei essa faculdade para obedecer um chamado. Então talvez a única renúncia que eu tive que fazer nessa vida para viver o que eu estou vivendo hoje é rejeitar até mesmo a simpatia dos meus familiares, rejeitar uma faculdade, rejeitar um futuro melhor, que eu digo para todo jovem, pelo amor de Deus, não faça isso que eu fiz. Faça uma faculdade, fique de bem com a família, mas não é por nada. Se Deus falar, se vir um anjo falar com você, se a voz do Espírito Santo falar com você, quebra tudo, que os pastores vão entender e os pastores vão apoiar. Eu vou ilustrar isso melhor. Se for preciso, deixar pai e mãe. Se for preciso deixar filho, filha, cachorro, papagaio, qualquer coisa, por amor à causa do Evangelho, não tema. Mas se Deus não está falando isso, não dê uma de louco. Isso é um recado para os jovens. Em nome de Jesus. Os pastores deram glória a Deus aqui na frente. E não faz nenhuma decisão precipitada, sem avisar nada. Só que Deus está quebrantando o coração da minha mãe. Graças a Deus ela está entendendo por que eu renunciei lá no passado a uma faculdade que hoje teria me tirado do meu chamado, né? Coisas pessoais, abrindo o coração um pouco para vocês. Vamos voltar, século XIX, se não me engano, 18, um homem chamado Thomas Malthus, ele criou uma teoria. Ele era eu não lembro se ele era um filósofo ou se ele era um sociólogo, mas ele criou uma teoria assim: a sociedade está crescendo e o alimento está diminuindo. Tem muita gente para comer e pouco alimento para dar. Então esse homem, ele pensou da seguinte forma: nós temos que preservar os mais fortes e nós temos que dar um jeito de eliminar os mais fracos, para que o alimento dos mais fortes não seja tirado dos mais fracos. Por isso que hoje, se você pegar o hemisfério sul do planeta, eles são basicamente colônias que produzem para o hemisfério norte. Nós somos o segundo ou terceiro maior produtor de soja do mundo. E a soja é mais barata nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Polônia, na Alemanha, do que para o brasileiro. Por quê? Porque a gente exporta. Ou seja, geopolítica fala muito sobre isso, a cultura de exploração que a gente vive, mas enfim. Ele começa então a pensar como que eu vou dividir então? Quem tem que eliminar da sociedade, para o bem da humanidade, claro, né? E quem tem que salvar. E ele começa então a pensar numa política de seres humanos inferiores e seres humanos superiores. Pessoas que são dotadas de melhores características biocientíficas e outras que não são tanto assim, que devem ser eliminadas. O mais pobre, o negro, o que tem algum problema de deficiência, o que tem algum retardo, essas pessoas têm que ser expelidas da sociedade para que os mais velhos, os melhores, eles venham subsistir.
Então ele cria uma teoria chamada teoria malthusiana, onde nós temos que ter um controle populacional. Aí o que acontece? Você percebe que isso começa a ser colocado em prática. Porque nos dias de Hitler, ele era eugenista, que foi uma outra ciência, uma ciência já muito antiga, do tempo da Grécia, que isso voltou em alta no tempo do extermínio, no tempo do Holocausto, porque ele pensava da seguinte forma: nós melhores não podemos correr o risco de morrer por causa daqueles que são piores. Então algo que se tornou uma ameaça. Depois ele começou a trabalhar algumas medidas preventivas, como a eutanásia, por exemplo, surgiu disso. A pessoa está doente, não tem como ficar, o governo ficar sustentando com milhões essas pessoas que estão doentes. Desliga o aparelho, é mais barato para a sociedade. Por que você está falando disso, Felipe? Vou dar um contexto mais contemporâneo. Por que o nosso país hoje está tirando o dinheiro dos órfãos e das viúvas e para ação social? Por que isso cada vez mais está ficando a par dos interesses do governo? Nós gastamos bilhões em 2014 com a Copa, bilhões em 2016 com as Olimpíadas, e hoje nós temos que pagar essa conta. E nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, os pensionistas ficaram com as suas pensões atrasadas durante 7 ou 8 meses no estado do Rio de Janeiro, o primeiro estado do Brasil a declarar estado de calamidade. Aí hoje, se você vai com uma proposta para abrir uma casa noturna, você consegue o alvará em 30 dias. Se você quer abrir um orfanato, você leva 2 anos. Porque a sociedade está começando a pensar da seguinte forma: não é lícito dar de comer esse que está à beira da morte e tirar daquele que produz para a nação, para o bem da humanidade. Começa a prestar atenção naquilo que você assiste, já que você assiste. Começa a prestar atenção naquilo que você ouve, já que você ouve. E você vai começar a perceber algumas ideias que estão sendo colocadas em nossa mente como bem humanitário. Aonde vai chegar um tempo em que, para nós cuidarmos de um órfão e de uma viúva, nós vamos ter que ser perseguidos. Vai chegar um tempo que, para dar uma marmita para um morador de rua, você vai ser perseguido pela sociedade, porque eles vão dizer assim: você está dando essa marmita para esse vagabundo, quando na verdade aquele outro lá está trabalhando 12 horas por dia numa metalúrgica. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já falou disso? Por quê? Porque eles pegam na questão da razão. Peraí, não é lícito, tudo bem, tem pessoas que estão na rua hoje que já podiam estar trabalhando. Mas quantos necessitados estão lá? Só que a sociedade vai expelir isso cada vez mais, a ponto de que a gente vai ser premiado. Mateus 25, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, estava nu, vocês me vestiram, estava preso, vocês me visitaram. Sabe por que isso vai se tornar recompensa quando Jesus voltar? Porque no tempo do fim isso vai ser custoso fazer. A gente está vivendo nossos últimos anos em que a gente vai conseguir ter projeto social dentro das nossas igrejas, irmãos. Vai chegar um tempo que o governo vai barrar isso aí. Por quê? Controle populacional. Aí o que acontece? Você vai perceber hoje. Procura na internet lá, mapa do aborto. O hemisfério norte, que são os países mais ricos, quase todos, 90% dos países do hemisfério norte, o aborto é proibido, o aborto é liberado. Estados Unidos, Inglaterra, China, que está crescendo bastante também, e não é crime. Alemanha, enfim, todos os países do hemisfério norte para cima, é liberado. Por quê? Por causa do controle da população. Que nem, por exemplo, a população pobre nos Estados Unidos, por não ter condição de criar um filho, tem liberdade para ir abortar no SUS, no sistema de saúde lá. 92% das crianças que são diagnosticadas com síndrome de Down nos Estados Unidos são abortadas. 3 em cada 5 crianças negras nos Estados Unidos são abortadas.
Ou seja, o que está acontecendo que só aqueles que são considerados piores da sociedade, de acordo com a mentalidade mundana, de acordo com a mentalidade eugenista, por que só eles estão morrendo? Você não vê gente rica abortando nos Estados Unidos, é muito pouco. E o que está acontecendo hoje com a questão da educação? Está cada vez mais caro criar um filho. Tudo isso é intencional. Aí você vai ver o hemisfério sul, que é os países tipo Brasil, assim. E por que a gente está vivendo um impasse na nação brasileira de legalização ou não do aborto? Simplesmente porque a gente está num passo de passar de um crescimento econômico ou não. Uma das coisas que Deus está usando para que o aborto não seja descriminalizado no Brasil é a crise econômica. Como eu estou dando graças a Deus pela crise econômica que nós estamos vivendo, porque enquanto o Brasil é um país de segundo mundo e não transiciona, não é interessante para as outras nações que o aborto aqui seja liberado. Porque enquanto o aborto aqui foi proibido, não tem como controlar a população. E enquanto não tem como controlar a população em países como o Brasil, como o Paraguai, como a Argentina, como os países da África, a população cresce. E por ter um crescimento populacional tão grande, os recursos são menores. A gente tem que trabalhar mais e a gente não consegue enriquecer. E lá no hemisfério norte, as nações que estão abastadas estão controlando o número de pessoas que habitam em seus países para que eles enriqueçam mais e tenham menos pessoas para dar de comer. Olha que interessante isso. Aí você vai entrar lá no mapa do aborto atualizado 2016, 2017 e coincidentemente vai haver uma mancha vermelha embaixo e uma mancha verde em cima, porque todos os países embaixo é proibido. Por quê? E por que todos os países em cima são liberados? Por quê? O inimigo quer nos destruir. Olha que interessante o que diz no Salmo 94. Já vamos chegar lá em Êxodo. A gente vai trabalhando os textos juntos, e a gente termina com Êxodo e Apocalipse, e a gente encerra, se Deus quiser. Salmo 94, verso 20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge ao mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue do inocente. Olha isso. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? O salmista está perguntando para Deus. O qual foge ao mal, tendo uma lei por pretexto. Eles se ajuntam para condenar o sangue do inocente. Ou seja, uma legislação nacional que é um pretexto para matar pessoas. O aborto sendo liberado por quê? Porque é mais saudável para a mulher abortar. É melhor, é mais seguro. Está crescendo demais os abortos e o número de mulheres que estão morrendo. Então vamos liberar de uma vez. É uma lei por pretexto para poder matar pessoas. Deus não tem parte com isso. Olha que interessante aqui em Isaías 10, verso 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Como é que Deus começa essa palavra? Ai. E todas as vezes em que Deus diz um ai na Bíblia, eu não procurei o que significa ai no hebraico, mas ai para mim, no Aurélio, quer dizer, eu não queria estar na tua pele. O melhor significado de ai, quando um profeta fala ai, eu não queria estar no teu coro. Eu não queria ser você diante de Deus, porque vai ser feio para você. Leis injustas, mal por opressão. Isaías 10, 1 e 2. Vou abrir o copo aqui. Uma água saudável, né? Aí Faraó,
ele financia esse genocídio nacional, onde eles começam a matar as crianças. Só que é interessante uma coisa, vamos analisar então o decorrer desse processo. Aqui, em Êxodo capítulo 2, fala sobre o nascimento do menino Moisés. A mãe de Moisés não quis matar o menino, e ele então é adotado pela filha de Faraó, se tornou neto do rei do Egito, príncipe da maior nação naquele tempo. E Moisés, ele cresce, teve os problemas na vida dele, matou um cara. Aquilo que estava perseguindo ele quando ele era pequeno, continuou perseguindo ele no seu tempo que ele estava adulto. O espírito de morte, que tentou pegar ele quando ele era pequeno, pegou ele quando ele já era adulto, ele matou uma pessoa. Por isso que Deus priva Moisés, fala assim, não vai dar, vai precisar ir para o deserto. Ficou 40 anos lá na casa do pastor Jetro. E o pastor Jetro, ele é uma pessoa muito relevante para nós. Sabe por quê? Porque ele entrou ali um homicida e ele saiu de lá um libertador. As nossas casas, as nossas igrejas locais precisam ser como a casa de Jetro, o lugar onde as pessoas entram lá como homicidas, como pessoas sem futuro, como pessoa que fez um monte de coisa no seu passado, e nós vamos cuidar delas para que elas se tornem libertadores na sociedade. Não se diz o que aconteceu durante 40 anos dentro daquela casa, mas Moisés foi tratado pelo seu sogro, pela sua família, e um homicida se tornou um libertador. Muito contrário ao sistema carcerário na nação brasileira, onde as pessoas vão presas porque mataram um e ficam lá porque mataram 10 lá dentro, que não restaura ninguém, mas piora as condições das pessoas. É melhor você encontrar um réu primário na tua frente tentando te assaltar do que você encontrar um ex-carcerário. Ele vai ter menos dó de você, pode ter certeza disso, porque o inferno que ele viveu lá dentro é terrível. A Bíblia fala no livro de Levítico sobre as cidades de refúgio, aonde o homicida ele podia ficar ali escondido e ele não era morto. E nós, como as nossas igrejas, precisam se tornar cidades de refúgio para pessoas que na sociedade não se deram bem, cometeram crimes, fizeram coisas erradas. Deixe esse cara com a gente. Foi isso que Barnabé falou de Paulo. Deixa comigo, eu acredito nesse cara. Já pensou se ali naquela porta amanhã ou hoje à noite entra um futuro apóstolo Paulo? E a gente diz assim, deixa com a gente, vamos cuidar dele. Paulo também era assassino. Moisés também era assassino. Por que não o próximo Moisés entrar naquela porta ali e a gente fala, deixa comigo. Vamos cuidar dele, nem que demore tempo. Então a gente, nosso cristianismo, a gente não pode desistir de ninguém. Porque as pessoas que mais foram usadas por Deus foram as que mais deram trabalho para Deus. Se você está dando trabalho para Deus, irmão, fica firme, vai dar certo. Às vezes quando eu falo, ai pai, eu dou um monte de trabalho para você, eu olho para o Moisés e falo, mas ele deu mais, né? O Jacó então, misericórdia, o Jacó é o meu herói. O herói da Bíblia fala, se deu um jeito na vida do Jacó, para mim não está tão difícil, né? Quem dera, né? Eu sou pior que Jacó às vezes. Mas Deus restaura vidas através de pessoas. Não podemos olhar com preconceito para ninguém que teve um passado difícil, porque pode ser que tenha ali um próximo Moisés. Só que o que acontece? Deus chama Moisés na sarça ardente e diz assim, agora é tempo de você voltar para lá e enfrentar o teu passado, porque você vai liberar o futuro daquele povo que está no Egito. Moisés resiste, dá uma justificativa para Deus. Não fiz um curso de oratória, sou meio gago, não vai dar. Não, tem um Arão aí, fica tranquilo, vai lá, pronto, acabou. Eu não sei o que fazer, pega esse pedaço de pau na mão e faz os milagres com ele, mas vai. Deus empurra Moisés com os 2 pés para o Egito, ele vai. Quando ele chega no Egito, qual é a primeira praga que acontece para manifestar os juízos de Deus contra Faraó e a nação egípcia? As águas do rio Nilo se tornarem sangue, certo?
Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: aonde as crianças foram lançadas no tempo de Moisés? No rio Nilo. Aí minha pergunta é: as águas se tornaram em sangue, ou o sangue que estava ali embaixo só subiu à existência? Então, Faraó, aliás, o Senhor estava dizendo o seguinte para Faraó: por um acaso esse sangue não te lembra nada? Você não sabe o que você e a tua família fizeram com o meu povo, né? Olha aí, ó. Faraó estava onde? Quando a praga pegou as águas? No Nilo. Então o primeiro sinal que Deus faz, que iria julgar aquela nação, está relacionado ao derramamento de sangue inocente. Aí as águas se tornaram em sangue na primeira praga. Ele não se arrependeu, o povo não se arrependeu. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Qual foi a 10ª praga? Os filhos dos egípcios foram tirados. Porque há 80 anos atrás, os filhos dos hebreus foram tirados pelo Egito. Começou com um anúncio, terminou com um juízo. Deus matou os filhos de Faraó. Deus estava brabo naquele dia, Felipe, mas Jesus voltou, Jesus veio, se fez carne, Ele está melhor. Sabe o que é interessante de todas as pragas? Que as 9 primeiras, Deus fez distinção entre os egípcios e os hebreus. Mas a 10ª, se eles não passassem o sangue do cordeiro nas portas, eles também seriam pegos. Porque o vingador de sangue é incontrolável. Aonde ele não encontrar o sangue do cordeiro, ele vai manifestar os julgamentos de Deus. Só que olha que interessante o que diz no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida. Apocalipse capítulo 12, capítulo 11, verso 6. Elas têm autoridade para fechar os céus para que não chovam durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Não vou entrar no lance das 2 testemunhas, mas é o mesmo sinal. Apocalipse 16, verso 4. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Verso 6. Porquanto derramaram o sangue de santos e profetas, também sangue lhes tem dado de beber, eles são dignos disso. Apocalipse 16, verso 3. Derramou o anjo sua segunda taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, no tempo do fim, quando Deus vier para destruir o faraó desse mundo e julgar os ímpios, Deus vai estar dizendo a mesma coisa. Esse sangue não te lembra nada? Porque o sinal é o mesmo. Começou por água se tornando em sangue em Êxodo, terminou em filhos e crianças sendo mortas no final. Então, se eu sei em Apocalipse que as águas estão se tornando em sangue, se eu sei que nós estamos cometendo os mesmos pecados dos dias de Faraó, a gente já sabe onde vai dar. 330 milhões de crianças foram abortadas na China durante 42 anos. 56 milhões de crianças foram abortadas nos Estados Unidos durante 40 anos. No Brasil, em torno de 700 mil crianças são abortadas por ano. Na Rússia, de cada 3 mulheres, 2 abortam. E por aí vai. Aí procura no Google: chuva de sangue na China.
Chuva de sangue na Rússia. Existe um fenômeno que está acontecendo nas nações agora que eu não estou entendendo o porquê. Aliás, eu entendo o porquê, mas eu não consigo entender como isso está acontecendo. Que muitos lugares as chuvas estão algo vermelho como sangue, a ponto de rios inteiros que passam pela cidade se tornarem sangue. Procura no Google chuva de sangue, você vai encontrar imagens de vários lugares e notícias verídicas acontecendo isso. Aí os meteorologistas e os biólogos dizem que são algas que quando elas se multiplicam ali, elas soltam uma coloração vermelha. Tudo bem, o que foi que os magos de Faraó disseram? A gente também sabe fazer isso aí. Os magos eram os cientistas daquela época. Eles falaram assim: isso aqui tem uma explicação científica, mas eu não acredito que uma explicação científica é maior do que a explicação de que a terra já está dando anúncios do vingador de sangue. É um sinal silencioso que já está acontecendo. E o Senhor está perguntando às nações: esse sangue não lembra nada para vocês? Eu não quero fazer isso, mas eu vou julgar a terra e os seus moradores. Então a gente sabe onde vai dar. Ezequiel capítulo 22, verso 29 e verso 30 diz assim: eu procurei entre eles um intercessor que se colocasse na brecha. Não encontrei ninguém. E por causa disso eu destruí a cidade com o meu furor. Ou seja, os pecados de uma cidade e a ausência de intercessores são os dois pilares pelo qual Deus libera juízo sobre uma região. Nós podemos intervir e dizer para Deus: Pai, aqui não, por favor. Tem um intercessor. Tem pecados, mas também tem um intercessor. Se tem pecados, mais intercessor, você perdoa. Se tem pecados e não tem intercessor, você julga. É uma equação básica. Olha, Jeremias capítulo 5. Jeremias 5, verso 1. Olha o que Deus está nos falando aqui, irmãos. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas praças e vê se achais alguém, um homem que pratique a justiça, busque a verdade, e eu perdoarei ela. De quantos justos Deus precisa para poupar Itapeva disso que está para acontecer no tempo do fim? Não é o número de ímpios que condenam uma cidade, é o número de justos que não tem na cidade que condena ela. Não é a quantidade de ímpios. Não, se tiver somente 30 mil ímpios, não, se tiver somente 20 mil, não era essa a conta de Abraão com Deus. De quantos justos essa cidade precisa para ser poupada? E a nossa oração nos últimos 5 anos em Curitiba, sabendo que a nossa cidade derrama muito sangue inocente, a gente está clamando ao Senhor: Pai, aqui não, poupa teu povo, não deixe isso acontecer, não na nossa cidade, não na nossa terra. Porque Números 35, verso 33 diz que o sangue inocente profana a terra. Ou seja, quando o sangue é derramado na terra, a terra começa a clamar por juízo para matar os moradores que habitam sobre ela, para vingar aquele sangue. Levíticos capítulo 18, verso 21, diz que não poderiam passar os seus filhos a Moloque. Alguém aqui já ouviu falar em Moloque no Antigo Testamento? Muito bom. Moloque, ele era um ídolo da terra de Canaã, que girava em torno à adoração. A forma como eles adoravam esse ídolo era sacrificando as crianças vivas, sendo queimadas dentro de uma estátua de 4 ou 5 metros. Essa estátua tinha uma barriga gigante, e dentro dessa barriga era uma fornalha, e eles jogavam crianças vivas lá dentro para serem queimadas, para adorar esse ídolo.
E sabe como é que eles faziam para não ouvir os gritos das crianças? Eles começavam a tocar flautas e tamborins bem alto. E eu temo que o barulho das nossas canções não deixe a gente ouvir os gritos de uma pessoa que está morrendo nesse momento na cidade. Eu temo que o barulho dos nossos pensamentos, das nossas ansiedades diárias, não deixem a gente ouvir os gritos de uma criança que está sendo abortada no ventre da mãe. Olha o que diz no Salmo 106, verso 37 e 38. Pois imolaram seus filhos e as suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Salmo 106, verso 37 e 31. E 38, perdão. 106, 37 e 38. Aí tem um próximo texto. Jeremias 32, verso 35. Edificaram os altos de Baal, que estão nos vales do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Segunda Reis, capítulo 17, verso 17. Deus está nesse capítulo dizendo por que ele julgou Israel, por que ele permitiu que um exército inimigo invadisse a terra de Israel para julgar eles. Ele está dando várias causas, do juízo que Deus liberou sobre eles. Ele está dizendo assim, também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício. E por aí vai. Tem vários textos nas escrituras que vão falar sobre isso. Para entender a atuação de Moloque em nossos dias, nós precisamos pensar no princípio da adoração pagã do tempo antigo. Ela funcionava basicamente em cima de dois pilares: o favor e o pavor. E muitas vezes, eu vou abrir um parênteses agora, muitas vezes a gente adora a Deus por causa desses motivos, e a gente idolatra a Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente adora a Deus porque tem medo que aconteça algo, e a gente adora a Deus para que Ele nos dê algo. Mas ontem nós já falamos que a única coisa que Deus dá em troca de adoração é glória. Deus dá bênçãos em troca de obediência, mas não dá nada que não seja glória em troca de adoração. Só que naquele tempo, a mentalidade pagã era o seguinte: o sistema econômico ele era muito agrícola, Então, por isso que eles adoravam deuses da fertilidade, deuses da guerra e tudo mais. Por exemplo, nós temos uma plantação de trigo. Só que os ídolos, os nossos deuses nacionais, nós precisamos adorá-los para que o trigo não venha acontecer nada durante a plantação e a colheita e a gente não venha perder economicamente. Então o que eu fazia? Eu ia lá e oferecia o meu filho como um sacrifício vivo, Moloque, para que o Deus Moloque abençoasse a colheita. Eu tinha pavor de que uma crise se instalasse, então eu adorava por pavor. Depois que a colheita deu certo, eu ficava pensando assim: para que a próxima colheita dê certo, em gratidão a Moloque, eu vou cumprir a minha promessa e vou sacrificar o meu filho para agradecer por essa colheita. Ou seja, eles tinham pavor de que algo errado acontecesse, e o favor que eles buscavam é sacrificando os filhos. Vamos buscar o favor para que dê certo, e nós temos pavor de que dê errado. Favor e pavor fundamentavam a adoração pagã do Antigo Testamento. Eles adoravam por medo e eles adoravam por interesses. Por isso que eu falei que muitas vezes a gente adora a Deus por causa dessas mesmas coisas.
Só que hoje, vamos pensar numa mulher que engravidou. É caro criar um filho. Vai colocar a economia da casa em jogo. Vai dar uma crise. Não consigo sustentar. Eu estou com pavor de que algo aconteça. O que eu faço? Eu sacrifico. Naquela época eles tinham pavor e eles sacrificavam dentro da barriga de Moloque. E hoje a mulher tem pavor de que alguma crise vai acontecer e ela sacrifica dentro da barriga uma criança, adorando a Moloque do mesmo jeito. Muitas vezes essa mãe faz isso por motivos legítimos, irmãos, na cabeça dela. Muitas vezes nós como igreja não somos a resposta. Muitas vezes essa mulher, ela vai se abrir com as amigas no trabalho e as amigas vão dizer: aborta. Muitas vezes ela vai se abrir com o pai e muitas vezes o próprio pai da criança vai dizer para abortar, porque às vezes é um adultério, é fruto de um adultério. Às vezes esse cara não vai querer assumir. Aí tem a outra questão. Muitas famílias, às vezes até mesmo abastadas, engravidam. E por que elas abortam? Espera aí, vai mexer com a nossa economia, vai mexer com o nosso estilo de vida. Nós vamos perder o favor que nós estamos tendo em nossas vidas. Então eu tenho pavor de uma crise, eu sacrifico. E eu quero que o favor continue vindo sobre mim, eu sacrifico. Eu já ouvi casos de mulheres se sentar no gabinete pastoral e essa mulher, ela tinha se relacionado com um líder de louvor que era casado, e quando ela falou isso para o pastor fala assim: é melhor você abortar, porque se essa criança nascer vai dar um escândalo na igreja. O que acontece se eu perder esse cara? Ele toca tão bem. Tem gente que vem aqui para ver ele no domingo e são bons dizimistas. Esse é o mundo em que nós vivemos. Não dá nem para falar do meio ímpio, então. Não precisa nem entrar no meio ímpio. Vamos falar só do que às vezes acontece no meio cristão, cara. Aí para a gente caminhar para a reta final desse assunto, entendendo que Deus é vingador de sangue, entendendo que o sangue clama, entendendo que o derramamento de sangue, ele é um meio pelo qual Deus libera juízo numa terra para manifestar sua vingança. Quando a minha mãe tinha 22 anos de idade, ela engravidou de mim. Fui concebido. Só que ela engravidou do namorado da amiga onde ela morava, na casa. Olha a bagunça. Daí ela não se abriu, ela ficou quieta, né? E a minha família, os meus avós, eles têm 11 filhos, todos casados, né, de uma forma bem certinha, tradicional. São todos sem Jesus, vamos ser sinceros. Eles não têm Jesus, salvo meu tio e minha tia, que eu já vou contar a história deles. Mas tinha uma estrutura moral que naquele tempo até era relevante, né? Aí minha mãe engravida, a loucona de 22 anos, ovelha negra da família. Meu avô e meu avô expeliram ela de casa. Que você não tem mais parte. Essa mulher, ela ficou perturbada, como todas as outras mães que agora estão grávidas e não sabem o que vão fazer com o filho. E ela tentou me abortar várias vezes, não dava jeito. E Deus ali cuidando de mim no ventre dela. Aí o irmão dela, o irmão mais velho, chamado José Bartoszewski, ele disse assim: eu vou trazer você para dentro de casa, você não vai precisar abortar criança nenhuma. Ela foi morar com aquele que hoje eu chamo de meu pai. E esse meu pai, ele não tinha dinheiro nem para cuidar da filha dele de 9 anos. Ele é a esposa dele. Aí lá dentro de casa a mãe ficava dando murro na barriga,
ficava fazendo um monte de coisa para tentar me abortar, e eles perceberam e falaram, para com isso, vai cuidar da criança. Quando eu nasci, no terceiro dia, eu estava em casa, e chegou um carro, com um monte de comida e de coisas no porta-mala, a gente veio buscar a criança. Daí meu tio olhou e falou assim, como assim, buscar quem? Buscar o quê? Vocês não vão levar ninguém daqui. E eles cuidaram de mim como filhos, até hoje. Falando nisso, era para mim, eu saí de Curitiba na quinta, passei em Ponta Grossa na sexta, que é a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu me criei, onde o meu pai e minha mãe, que são os meus pais adotivos, eles moram hoje. Minha mãe, com 4 anos, ela voltou, ela foi pro mundão quando eu nasci, depois ela voltou, ela se arrependeu. Ela restituiu o que ela fez. Eu recebi uma criação muito complicada, porque ora eu estava com a minha mãe biológica, ora eu estava com meus pais adotivos. Ora minha mãe biológica, ora os pais adotivos. Por causa da questão econômica, minha mãe nunca teve casa própria. Então eu morava na casa da tia, morava na casa da avó, enquanto eles queriam, eu morava. Daí aquele ping-pong, né? Curitiba, Ponta Grossa, Curitiba, Ponta Grossa. Que a mãe morava em Curitiba, meus pais moravam em Ponta Grossa. Não foi bom para mim. Com 11 anos de idade eu olhava na cara dela e falava assim, por que você me fez se você não quer me criar? Já tentei cometer um homicídio contra minha mãe. Graças a Deus não consegui. Me drogava para chamar atenção. Me prostituía para tentar encontrar uma satisfação que eu não encontrava dentro de casa. Dei muito trabalho até os 16 anos. Gente do céu. Mas a minha mãe adotiva se converteu há 3 anos antes de mim e orou, ganhou eu para Jesus dentro do quarto toda madrugada. Ela chorava em cima de uma camiseta minha que ficou lá. E graças a Deus hoje eu estou aqui. Moral da história, o casal que cuidou de mim não tinha condições financeiras suficientes nem para cuidar do filho que eles tinham. Com 16 anos de idade, com 17 anos de idade, eu estava dentro da casa da minha mãe biológica, já tinha me convertido ao Senhor, Jesus já tinha me encontrado. É um assunto difícil de falar, tá? Tenham paciência comigo. Só que a dor não tinha saído, irmãos. A droga já tinha saído, a prostituição já tinha saído, mas a dor ainda não. E eu perguntava, por que isso tudo aconteceu? Quem aqui tem família cristã dos jovens? Levanta a mão aí. Meu sonho era ser igual a vocês, cara. Meu sonho era ter casado virgem. Meu sonho era nunca ter cheirado cocaína e ver gente morrer na minha frente. Meu sonho era ter um pai decente, uma mãe decente. Eu falava, Deus, por quê? Que sacanagem é essa, pô? Não podia ter salvo eu lá no começo, dado tudo certo. Aí Deus me mostra Êxodo. Ele falou assim, Filipe, eu libertei Moisés e ele foi criado em família estranha para que depois ele se tornasse um libertador. Eu te salvei do aborto para que você entregasse tua vida por essa causa e levasse a igreja a pensar no que ela pode fazer para ser voz para quem não tem voz. Quando eu ouvi isso da parte do Senhor, Deus tirou a minha dor, a minha insatisfação e a minha rebeldia, e Ele colocou a dor dele dentro de mim. Até os 17 anos da minha vida eu perdia noites de sono para tentar entender por que tudo aquilo aconteceu comigo. Mas dos 17 até agora eu perco noites de sono para entender por que isso acontece com Deus. Por que Ele tem que lidar com morte todo dia? Por que Ele tem que ver uma criança sendo abortada, destruída no ventre? Por que Ele tem que ver a gente buscando a nossa própria satisfação enquanto tem gente morrendo lá fora? Isso me consome. E não vem de mim, vem de Deus, porque eu sou louco de egoísta, eu sou louco de interesseiro, eu sou carnal. Ah, se não fosse o Espírito Santo. Esse é um cara bom para fazer obra na carne, para fazer coisa errada, para ser religioso. É eu sem o Espírito Santo.
Então assim, não sei se foi coerente os textos bíblicos, se eu fiz a exegese certinha. Eu ia usar meu computador, deixei carregando lá atrás, esqueci. Não sei se ficou claro. Mas o veredito final que eu tenho para dizer para vocês é que eu estou aqui. Ponto. O veredito final é que eu não fui abortado. E talvez de tudo que eu falei nessa conferência é o que eu tenho autoridade para falar. Esther era uma rainha que ela estava quietinha lá no trono dela. Até que um dia o primo mais velho dela que cuidou dela, Mordecai, chegou e falou assim: o povo lá fora está sentenciado à morte, você vai ficar aí dentro sem fazer nada? E o posicionamento daquela mulher salvou todo o povo judeu que estava sendo ameaçado à morte. Uma jovem órfã que se tornou uma rainha, que salvou uma nação, porque foi voz para quem não teve uma voz. Provérbios 31, verso 8, o primeiro texto que eu pedi para nós abrir e não li até agora. As parteiras do Egito salvaram muitas crianças porque temeram a Deus, e Deus lhe constituiu uma família. Olha o que diz Êxodo no capítulo 3, capítulo 2, perdão. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Sabe o que a mãe de Moisés viu no filho? Ele é bonito! E não é que Moisés era uma criança bonitinha igual a Helena assim. A mãe de Moisés viu formosura na vida. Coisa que a gente precisa começar a ver mais. Quando a gente vê que a vida é formosa, a gente não permite que ela seja tirada sem a gente tentar fazer algo. Enquanto a minha mãe tentava socar a barriga dela, porque não tinha um pai para cuidar de mim, porque não tinha uma família, porque estava desamparada, aquele casal lá em Ponta Grossa viu que a vida que estava sendo gerada dentro dela era formosa. E a minha oração é para que a gente veja a formosura na vida. A minha oração é para que a gente tente fazer algo por essas crianças que estão sendo sacrificadas dia após dia. A minha oração é para que a gente veja pessoas que não tiveram uma chance na sociedade, e a gente se coloque como intercessores, que vão investir tempo, recurso e energia, para que a gente possa fazer algo mudar. Moisés foi fruto disso. Esther foi fruto disso. Alguém fez algo. Eu fui fruto disso. Vocês têm esse DNA, e por isso eu me sinto à vontade de falar isso. Toda vez que eu entro no carro do pastor Walter, eu recebo uma aula, cara. Sexta-feira foi uma aula sobre o trabalho, ontem foi uma aula sobre adoção, e eu tô doido para entrar no carro dele hoje de novo. Vamos ver qual vai ser a próxima. A Bíblia não fala não fala mais vezes sobre as parteiras. Não fala muitas vezes sobre a mãe de Moisés. Acho que não cita nem o nome dela. Mas a Bíblia fala sobre quem eles salvaram. Quem estava ontem de manhã, eu tentei expressar que a gente precisa ver o quanto a nossa vida pode causar um impacto. Ontem de noite eu tentei falar um pouco sobre isso também.
E eu não tenho como expectativa de que vocês se tornem uma igreja conhecida nas redes sociais e tudo mais, essas coisas aradas. É legal, mas vaidade. Mas sabe qual que é a ênfase do ministério precursor? Sabe o que o precursor diz? Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Vocês podem ser precursores, e talvez não vão ser vistos, talvez não vão ser ouvidos, mas talvez as pessoas que vocês gerarem vão ser vistas e vão ser ouvidas. Não permitam que o fato de vocês viverem numa cidade pequena reduza as ambições santas do coração de vocês. Vocês podem ser pais de nações, vocês podem ser libertadores, vocês podem ser os próximos pais de um presidente que vai sair daqui, de um governador do estado que foi ensinado aqui a amar a vida e vai dar a vida para salvar pessoas que estão morrendo agora daqui 10 ou 20 anos. Isso está nas mãos de vocês. A minha oração em nome de Jesus para encerrar, eu queria dar uma aula bonitinha, não consigo não chorar quando falo disso, mas a minha oração é para que vocês continuem sendo voz para quem não tem uma voz, em nome de Jesus. Eu não sei como é que o pastor Walter se sente quando falam dele no púlpito, mas eu preciso honrar esse cara. Pelo amor de Deus, ouçam ele, imitem ele. Como a vida do Senhor constrange a gente lá em Curitiba. Acho que é por isso que o Fabiano quer ficar vindo meio direto aqui. Porque a vida de vocês, a forma como ele ama o Senhor e a forma como ele tem assumido junto com os outros pastores dessa casa, que são pessoas incríveis, a forma como eles têm se dedicado à causa dos necessitados aqui, a forma como eles têm abençoado os jovens, precisa ser imitada. A minha oração é para que nos próximos anos, nós do Pacto Nacional, onde vocês também fazem parte, a gente possa enviar pastores aqui só para imitar vocês, só para entrar na casa de vocês e ver como vocês se portam. Felipe, mas a gente não é tudo isso, mas é o que a gente vê. Eu sei que tem dificuldades, eu sei que tem mazelas, assim como a gente tem um monte lá em Curitiba. Continue sendo uma igreja protótipo. Eu ouvi uma fala ontem quando nós estávamos jantando. A Maranata faz algumas coisas e algumas comunidades locais seguem um exemplo. Que legal saber disso. Se Deus deu essa autoridade para influenciar, em nome de Jesus. Eu lembro que o apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, apóstolo Paulo não, o apóstolo Pedro, Tiago e João. Eles falaram o seguinte para Paulo, quando Paulo subiu da Galácia e foi estar com eles em Jerusalém. Eles falaram assim: Paulo, seguinte, tá tudo certo, nós concordamos com o que você está fazendo, vai para lá que nós vamos para cá, porque Deus te chamou para os gentios e nós somos chamados para os judeus. Só tem um detalhe: não esqueça dos pobres da Judeia. E 1/3 do ministério apostólico de Paulo foi dedicado em levantar recursos para os pobres da Judeia. Então assim, eu vim aqui estar com vocês e está tudo lindo, continue. Mas se eu puder fazer um pedido na qualidade de irmão, na qualidade de filho de Deus, eu só vou pedir uma coisa para vocês: não esqueçam da causa do derramamento de sangue, por favor, nos ajudem. Isso respalda algumas coisas que nós temos feito nos últimos anos, como um cerco silencioso, mobilização onde a gente coloca uma fita na boca e se coloca numa casa de governo e ora em silêncio durante 1 hora ali. Por que nós fazemos essa oração, Felipe? Porque todas as vezes em que você coloca uma fita na boca, você se identifica com o clamor dos inocentes.
Porque a criança que está sendo abortada no ventre não tem voz, assim como nós, quando colocamos uma fita na boca, ficamos sem voz. Intercessão é identificação. E nós também clamamos para que um altar superior, um tribunal superior, venha sobre aquele tribunal injusto que é o tribunal dos homens. E por último, nós intimamos a consciência da sociedade a se posicionar e amar a vida como Deus ama a vida. Por isso nós nos reunimos uma vez por mês lá em Curitiba, com irmãos do mundo todo fazendo essa mobilização, porque a gente acredita que é o mínimo que a gente pode fazer para se posicionar e ser voz para quem não tem voz. Daí cada um vai fazendo como pode, né? Aqui pode ser pelo projeto social, pode ser investindo tempo, recursos, energias, pode ser falando essa mensagem em outros lugares, indo a pessoas onde a gente talvez não vai ter contato. Mas enfim, em nome de Jesus, para encerrar, não esqueçam da causa do derramamento de sangue inocente, amém? Gostaria de orar, pedir para que nós nos colocássemos em pé. Pai, nós te louvamos por esse tempo. O que você disse, através de um sonho para mim ontem, eu acredito nisso, Senhor. Existe um peso de intercessão sobre essas pessoas. Existem causas do teu coração sobre esses irmãos aqui, Senhor. Pai, encontre consoladores aqui, Senhor, em nome de Jesus. Homens que consolam o teu coração em tuas dores. Ministros de justiça que estão na sala do trono, batendo na porta, clamando por justiça. Homens e mulheres que manifestam a tua justiça nessa cidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, as nossas orações simples sejam levadas diante de Ti através do Teu Espírito e do sangue do Seu Filho. Pai, nós Te pedimos, mostra para nós como a vida é formosa. Pai, eles têm aberto a boca a favor daqueles que não têm voz, e a minha oração é para que eles permaneçam nisso. Em nome de Jesus. A Tua palavra diz que as pessoas que estão a favor da morte ou da vida estão em lugares de autoridade, assim como Amã estava num lugar de autoridade para matar os judeus, e Esther estava num lugar de autoridade para salvar os judeus. Por isso a minha oração é para que na medida em que eles se tornam voz para quem não tem voz, você os coloque em lugares de autoridade sobre essa cidade. Que eles possam ter autoridade para salvar vidas, que eles possam ter autoridade no governo, na economia, na saúde, na educação nessa cidade, Senhor. Conceda a voz na medida em que eles são voz para quem não tem voz, Senhor. Gere em nós o querer e o efetuar, que eles possam tornar Itapeva uma cidade de refúgio, uma cidade que você vai poupar da tua ira no tempo do fim, porque existem justos o suficientes aqui, Senhor, para poupar essa cidade. Pai, o sangue inocente derramado está clamando por vingança, mas o sangue de Jesus clama por misericórdia. Por isso nós invocamos, nós suplicamos o sangue de Jesus, que fala mais alto do que o sangue de Abel, que fala mais alto do que o sangue derramado nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Senhor, nós suplicamos Teu sangue, unja nossas casas, os umbrais das nossas casas com o sangue do Cordeiro. Unja as portas desse prédio com o sangue do Cordeiro, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos celebrar a Páscoa, celebrar o sangue de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa vida, Ele nos poupa da sua ira, da sua justa ira e dos seus justos juízos, Senhor. Queremos celebrar a sua vida e queremos nos comprometer com a vida daqueles que não têm voz, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por Tua palavra, obrigado por compartilhar Teu coração conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor.